Só fixar aqui, gente, o título da live. Esperar a Adri entrar. Mônica, também tô muito animada, Mônica. Ei! Fonotrade, alegra! Deixa eu convidar a Adriana, que já entrou aqui. Daniela Quimos, Rosalva, Graça. Ei, Dri! Tudo bem, Thaís? Boa noite! Boa noite. Olha, já temos uma galerinha boa aí do nosso curso. Que legal. Muito bom estar com todo mundo novamente. Adriana, quero muito te agradecer, né? Vamos começar Imagina. a fazer as honras da casa, né? Dizer que é Claro. um prazer, um privilégio realmente poder conversar com você sobre esse assunto que é tão bacana e que tem se revelado para mim como uma experiência maravilhosa, que já tive a oportunidade de falar isso com você pessoalmente, assim, pessoalmente não, Sim, virtualmente, virtualmente. mas o nosso virtual está tão aproximado Sim, que com certeza. a gente, né, junto e misturado. Claro. E aí eu quero agradecer a presença de todos, né, e dizer que vocês podem ficar muito à vontade para fazerem suas perguntas. Se puderem colocar para a gente na caixinha, é interessante, porque aí a gente consegue organizar de uma forma melhor, Sim, né, e mais estruturada. E aí eu vou te apresentar, Adriana, que porventura claro. alguém aqui que não te conheça, né? A doutora Adriana Kida é fonoaudióloga, formada pela USP, mestre em Educação Especial pela UFSCar, doutora em Ciências, né, distúrbio da comunicação humana pela Unifesp, doutorado com estágio superior, com estágio no exterior na Universidade de Salamanca, pós-doutora pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, integrou aí a equipe do LIDA pela Unesp de Sim. Marília, e uma fonoaudióloga com atuação clínica nas áreas de linguagem infantil e aprendizagem, e professora dos cursos de aprimoramento e especialização em linguagem do Cefac, e um ser humano muito Sim. admirável, com um coração lindo, que Ah, obrigada. tenho tido a oportunidade de conhecer um pouquinho sendo aluna, né? Dri, seja muito bem-vinda. Eu é que Vamos. agradeço, Thaís. Te agradeço o convite, né? Te agradeço a gentil apresentação e a oportunidade, né? Primeiro que a vida nos deu de nos aproximarmos num momento tão peculiar, tão difícil até, né? Mas de viver esse estreitamento mesmo em torno de uma paixão que é a linguagem, que acho que nós duas temos, né? Com certeza. E realmente, assim, o que motivou essa live, né? Eu até tinha falado, eu acho que eu vou parar um pouco, né? Deixar o povo descansar um pouco, mas eu falei, não dá. O que é bom, a gente precisa compartilhar, a gente precisa tornar o conhecimento que você traz para a gente, Adriana, de uma forma muito sensível e ao mesmo tempo aprofundada, tornar esse conhecimento mais parte de outras pessoas, né? E eu acho que é aquele princípio mesmo do compartilhar, daquilo que é bom, Sim, a sim. gente poder compartilhar. E assim, o que me tocou muito na formação com você é a questão da valorização que a gente precisa dar realmente às questões sensório-percepto-motoras, né? Que Sem nem dúvida. sempre são questões que são até necessariamente abordadas nas formações, às vezes de uma forma Sim. superficial, né, rasa. Então, o fato de ter trazido um sentido tão grande para mim Uhum. motivou da gente poder falar sobre esse assunto, poder compartilhar um pouquinho a respeito disso. E aí eu queria que você Perfeito. começasse falando sobre o papel realmente da sensorialidade, da motricidade, como os grandes agentes para a construção da linguagem É. infantil. Eu, na verdade, Thaís, me encantei justamente por essa perspectiva, desde que eu pude
me aprofundar um pouquinho nela à medida que mudei para São Paulo, né? Inclusive a Graça está aqui, ela fez parte dessa trajetória e ela também é uma pessoa muito importante nessa paixão que surgiu, porque para mim também fez muito sentido, né? E para mim também foi arrebatador. Às vezes a gente está acostumado a lidar com o conhecimento como se ele fosse algo frio, né? É uma cadeia de informações que você precisa saber colocar na hora certa, no momento certo, mas de verdade compor sentido para as coisas é algo diferente. E quando a gente fala dessa questão sensório-percepto-motora, é o que faz sentido para o indivíduo também, né? E quando a gente enxerga essas questões de um modo mais amplo, seja na questão do próprio desenvolvimento, no olhar para o desenvolvimento, e também no como a gente pode trazer isso para a prática clínica, isso muda a nossa visão de atuação. Primeiro porque a gente não pode esquecer que o indivíduo que chega, antes de formar linguagem, ele está em busca da própria identidade. E a gente fica achando que identidade é uma questão de linha, né, de abordagem, de uma forma de olhar, e não é. É uma conquista que primeiro acontece nesse corpo, né? Esse indivíduo vem sem um controle desse corpo, totalmente à mercê de todas as sensações que esse mundo traz. Reage quase que instintivamente por meio dos reflexos, ou seja, ele realmente não é dono de si. E esse desenvolvimento e esta entrada sensorial, que num primeiro momento é avassalador, né? À medida que ele vai fazendo as suas experiências e emergindo, né, habilidades mais refinadas com a extinção dos reflexos, ele começa a agir, né? E a hora que ele age, ele explora. E a hora que ele explora, ele fotografa, ele conhece, né? Ele vive esse meio. E por que eu gosto dessa imagem da fotografia, né? Porque é a sua experiência que é guardada em si. O corpo... Própria, né? Exatamente. O corpo tem esta propriedade, né, de, ao vivenciar, começar a dar sentido para as coisas, para si, e começar a dar uma organização. Nós chegamos programados biologicamente para essa organização, né? E a criança faz muito isso. Então a gente se preocupa com a linguagem, mas é uma construção, há uma construção anterior, né, nesse primeiro ano de vida, antes do surgimento da primeira palavra, que é intensa, né? Então essa criança vivenciando todas essas sensações do mundo, guardando essas sensações em cada uma na sua área, né? As experiências visuais, codificadas lá na área occipital, as sensoriais, as auditivas, e às vezes a gente se apega tanto só ao auditivo, né? Mas é esse recheio e é essa experiência que é tão importante e cuja imersão os pais muitas vezes promovem, o meio media, é que de verdade vão gerar todo o motor para o desenvolvimento da linguagem. Primeiro eu preciso sentir o mundo em mim. Primeiro eu preciso guardar as representações do mundo em mim. Isto precisa ter ecoado no meu corpo para, a partir do momento que ele está guardado, eu poder integrar. E esta integração que vem, né, ela vem desse papel gentil que um adulto, mediador, é capaz de fazer amorosamente ao receber essa criança, ao oferecer para ela diálogo, ao oferecer para ela carinho. Então, é esta mediação e esse olhar amoroso que vai trazendo a palavra aos pouquinhos e no mesmo momento em que essa experiência acontece. Então, se eu tenho este conjunto a favor, eu posso começar a criar as minhas redes neuronais. Eu posso começar de verdade a criar o meu vocabulário. E eu sempre digo que o vocabulário é mais que um conjunto de palavras, né? Ele é um conjunto de vivências. E essas vivências integradas é que vão permitir que a criança comece, ao explorar seu corpo de novo através do balbucio, comece a ganhar sentido pelo que o outro vê na sua fala, comece a perceber também que a sua fala gera sentido para o outro e modifica o meio e, opa,
isso é legal, eu consegui alguma coisa aqui. Vamos repetir essa experiência. E nesta descoberta é que a gente de verdade vai fazendo essas grandes aproximações e integrações. Então, quando eu olho para isto, eu vejo que não é a biologia só o preponderante. Esse meio sociocultural é extremamente importante e a amorosidade e o olhar desse meio, capaz de mediar a linguagem para a criança, é que faz emergir o vocabulário. E dele, todo o restante da linguagem, né? E que é algo que eu acho que é de extrema relevância, inclusive para que a gente possa estruturar as nossas orientações Sim. às famílias de uma forma que contemple toda a importância desse toque, né? Da Sem importância dúvida. de dar à criança as experiências do chão, né? Que muitas vezes Exatamente. fala, olha, tem que botar, tem que deixar, mas talvez as pessoas não de fato não saibam o porquê, né, Sim. de tudo isso. O que isso vai impactar no Pois desenvolvimento é. da criança? E é estranho, né? A gente ter ainda essa dificuldade, porque a gente esquece que a imagem mental que a gente forma na nossa cabeça, ela nada mais é do que o acesso a essas impressões, né? Então, quando eu digo para você, nossa, Thaís, adoro passear, mas agora estou trancada dentro de casa, não saio do meu apartamento. De alguma forma, esses elementos que aparecem na minha fala, né, eles vão se tornando objetos ou locais concretos aí para você, com base na sua experiência. Né? Com base naquilo que você viveu, com base naquilo que você sabe de mim. Então, esta imagem mental, ela só se forma a partir do momento em que a gente consegue codificar antes as nossas experiências e guardá-las, né? Sob a representação mnemônica, né? Como dizem, o minema é a sensação, ainda não tem sentido. E depois, nesse grande agregar, é que a gente vai dando nome para isso, e as diferentes áreas vão se associando, e a gente vai vendo que o vocabulário está aí espalhado pelo cérebro todo, digamos assim. Né? Exatamente isso que eu quero te perguntar. Como é que acontece? Como é que o cérebro ele vai codificar essas sensações, né? E como é que a criança ela vai integrar essas informações que são sensoriais para a criação dos significados e o que eu achei muito bonitinho, né? Como você chamou, para a produção dos rótulos, que são as Exato. palavras. Né? Eu falei, É, exatamente, os rótulos são as palavras. isso. Então, como é que ela vai integrar isso tudo, transformar isso tudo que é sensorial, né, numa palavra? Então, primeiro, né, a gente precisa entender que a gente tem alguns fatores que nos ajudam nesse processo. Tem os fatores, claro, externos, que nós falamos da importância de dar experiência, de guardar todas essas representações, mas cada representação fica no seu lugarzinho, né? A gente tem um campo para as visuais, um para as auditivas, para as proprioceptivas, e assim, né? E até mesmo a própria representação corporal, de sensação, de autopercepção. E tá tudo ali. Como é que a gente junta isto? O nosso cérebro já foi pré-programado, né, para responder de alguma forma às demandas externas. E por isso o papel do meio é tão importante. Porque à medida que o outro chega para mim com um objeto, ele me apresenta esse mundo, ele me faz explorar, ele me apresenta o nome, estas sensações que eu estou tendo no momento da exploração, de novo, apresentada pelo outro de uma outra forma, fazem com que o meu cérebro esteja trabalhando com várias áreas ao mesmo tempo, né? Acho que passa. Você me ouve? Acho que passamos por uma oscilação aqui, né? Pronto. Será que agora estabiliza, Thaís? Você me ouve?
Eu ainda não te ouço, Thaís. Você me ouve? Deixa eu... Thaís, me ouve? Travou. Engraçado, porque ele tá mudo também para mim, não te ouço. Será que é interessante a gente retomar? Refazer a chamada? Acho melhor a gente tentar novamente, hein, Thaís? Vamos tentar novamente? Perfeito. Tá joia. Eu espero.